Daniel capítulo 2, versículo 19. Deus ainda se manifesta em meio a visões, sonhos. Deus ainda salva, Deus ainda cura, Deus ainda liberta, né? Nessa noite de quinta-feira, que Deus possa visitar seu lar, sua casa, seu coração, trazendo paz, trazendo entendimento, sabedoria, né? Daniel capítulo 2, versículo de 19, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Ele é tremendo, irmãos. A palavra do Senhor diz assim: então o segredo foi revelado a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus dos céus. E Daniel falou e disse: bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria, é a força, e é ele o que muda as estações e os tempos, remove reis, estabelece reis, dá sabedoria aos sábios e a ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e a luz mora com ele. A ti, ó Deus de meus pais, te agradeço, te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, pois nos revelaste este assunto do rei. Amém, irmãos? Do 19 ao 23 aqui, para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Daniel é um homem escolhido de Deus num cenário muito difícil. E a Bíblia diz que, como os irmãos sabem, para quem não sabe, o Senhor vai falar, o que é o cativeiro babilônico, pastor? Qual é o significado do cativeiro babilônico? O significado do cativeiro babilônico é Deus corrigindo o seu povo. É o Deus como um pai, trazendo correção, porque nós vemos que o Senhor vem avisando o seu povo. Aproximados 200 anos antes do que está acontecendo aqui, Deus usa a boca de profetas para anunciar ao povo o arrependimento. Deus vai revelar através da boca dos seus profetas que não dá para servir a Deus e querer servir a outros deuses. Não dá para servir dois senhores. Não dá para um dia eu sacrificar o Senhor, né? Não dá para um dia eu fazer minhas orações ao Senhor e no outro a Baal, a ídolos, e Deus está observando a sua nação. Deus está contemplando os bons e os maus. Então Deus começa a levantar os profetas. E o povo, infelizmente, nós como seres humanos falhos, acabamos não dando crédito para o aviso de Deus. E aí vai acontecer o que o Senhor propriamente está falando, está avisando. É como um pai e uma mãe
que avisa o filho com quem ele anda, as suas decisões, né? A sua ingratidão, e começa a corrigir o seu filho ou sua filha concernente às coisas que ele tem. Só para os irmãos entender aqui. Então o cativeiro babilônico chega. Só que Deus, irmão, ele tem um propósito, até mesmo quando eu e você entra por portas que ele não abriu. Deus é tão soberano que, ainda que as nossas decisões são decisões erradas, precipitadas, ele trabalha em meio a uma situação totalmente adversa para colocar novamente o seu povo no seu propósito e para manter que a integridade da adoração, que a integridade da santidade do seu povo seja um propósito que ligue ele ao seu povo. Porque na verdade o Senhor, ele quer estar no meio do seu povo. É por isso que a Bíblia diz que no meio de uma corrupção, a Bíblia vai dizer que o Senhor liberta o povo do cativeiro do Egito, daquele período difícil de 430 anos de servidão. Deus tira o povo e cuida do povo no meio do deserto. O propósito de Deus colocar a Arca da Aliança dentro do tabernáculo e se movimentar junto ao seu povo, é Deus dizendo: eu quero habitar no meio do meu povo, eu quero estar junto ao meu povo. O meu povo ainda que murmura, o meu povo ainda que desobedece, o meu povo que ainda um dia está me adorando, outro dia levanta um bezerro para adorar, eu ainda sou o Deus do meu povo. Sou eu quem escolhi o meu povo, não foi o meu povo que me escolheu. Até porque quando Deus levanta o Moisés, Deus deixa bem claro para Moisés que ouviu o clamor do seu povo no Egito. Por quê, pastor? Porque sempre no meio da adversidade, sempre no meio de uma rebeldia, ainda tem no meio do povo aqueles que nós chamamos de remanescente, aquele que a Bíblia nos menciona como remanescente. Então, só para os irmãos entenderem, Daniel é um remanescente dentro da Babilônia. Daniel é um homem que vai ser levado cativo para a Babilônia, aproximado 580 a.C., e ele vai entrar com os cativos da Babilônia, né? Ele vai ser levado cativo. Quando na primeira invasão de Nabucodonosor, por permissão do Deus Todo-Poderoso, ele pega os sábios, entendidos, jovens e leva para a Babilônia. Os irmãos conhecem o início da história de Daniel. A história de Daniel na Babilônia fica marcada. Marcada por quê, pastor? Porque ele dá fruto no meio da Babilônia. Ele dá fruto em meio a deserto. Ele dá fruto em meio a cativo. Ele dá fruto em meio a uma situação totalmente que as pessoas, quem sabe, murmurariam. Viraria a costa para Deus. Poderia, se no seu pensamento falar assim: Deus permitiu eu estar cativo aqui, Deus podia ter me guardado, Deus podia ter me livrado. De onde eu estou? Estou longe da minha família, estou longe da minha casa, estou longe do meu trabalho, estou longe daquilo que eu projetei para minha vida. Para que eu vou servir a um Deus desse? Mas Daniel entende, irmão. Daniel compreende que ainda que eu possa estar na Babilônia, se eu clamar, se eu servir, é por isso que pessoas que nós conhecemos hoje, pastores e pessoas íntimas nossas, que são vencedoras, que eu e você olha e fala: como é que o pastor, ou nem às vezes já nem tem um cargo, nem tem cargo, e você olha a pessoa, uma pessoa que persevera em meio a situações difíceis. Ela persevera em meio a situações que eu e você olhando, né, já falei, eu já teria desistido. Eu já teria parado. Eu já teria abandonado. Mas são essas pessoas que vai estar firme para contar para mim e para você o grande milagre de permanecer diante do altar, de permanecer diante da presença. Então pode ser que hoje Deus está trazendo à nossa visão espiritual o seguinte fato. Qual fato, pastor? Que o Senhor
é um Deus que aprova, é um Deus que permite situações para saber aonde o meu e o seu coração está, para saber aonde eu e você precisa ser trabalhado, aonde eu e você precisa ser moldado, darabacandarábia, aonde eu e você precisa ser aperfeiçoado. E aqui vai uma lição para nós entendermos o que Deus está falando. É no meio da situação adversa, é no meio da provação que Deus vai colher de nós o melhor azeite. É no meio dessa situação adversa que eu e você passamos de dificuldade, aleluia, que o Senhor está dizendo: é aí que eu vou fazer você produzir os frutos. É no meio dessa adversidade que você está precisando de um abraço, que eu vou te usar para abraçar. É nesse momento que você vai estar olhando a situação e está falando: Senhor, o que eu vou fazer? E Ele vai vir com a luz da palavra, com a luz do entendimento, vai te dar visão, e o nome do Senhor será glorificado. O que Daniel vai fazer aqui, que é o que nós lemos, e eu vou explicar porque é simples. A mensagem hoje é simples e objetiva, irmão. É rápida. É que o rei tem um sonho, e o rei quer que alguém revele esse sonho sem ele contar o sonho. O rei não está pedindo que alguém fale para ele o sonho que ele teve, contando o sonho. Como se você tivesse sonhado com algo e pediria a opinião de alguém. Eu falaria: oh, eu sonhei algo esquisito. Ou eu sonhei com uma pessoa e ela estava da seguinte forma, com uma veste assim, nós estávamos em tal lugar. E a pessoa vai começar a dar a interpretação do sonho. Não. Nesse caso, o rei teve um sonho, Nabucodonosor teve um sonho, e ele quer que esse sonho seja revelado. Então ele pega os seus sábios da Babilônia, os seus magistrados, os seus magos, os seus profetas, e reúne eles numa sala do seu reino, e diz: olha, eu tive um sonho, e eu quero que esse sonho seja revelado. Só que a questão está aqui, e o segredo: eu não vou falar o que eu sonhei. Aí nós vai ver, irmão. Aí o negócio começou a estreitar para os magos. Porque certa vez nós percebemos que existe uma autoridade, que existe algo que pessoas que fazem compromissos, propósito com entidades malignas para propósitos de revelações, de adivinhações. Biblicamente falando, sabe o que a Bíblia diz? Que quando Moisés foi levado diante do faraó, Deus vai falar com Moisés e Moisés vai pedir ao Senhor um sinal. E a Bíblia diz que o Senhor fala com Moisés e Moisés faz com que o cajado que está na sua mão se torne uma serpente. Então Moisés recebe uma garantia, dizendo: eu vou chegar diante do rei. Deus já me mostrou que está comigo e ainda deu um sinal de autoridade, que o meu cajado vai se tornar uma serpente. E isso certamente me servirá, como se eu estiver diante do rei, e vou fazer com que o rei acredite que foi o grande eu sou que me enviou. Quando Moisés chega diante do rei, diante do faraó, a Bíblia diz que quando Moisés manifesta o poder que faz com que o seu cajado se torne uma serpente, o faraó, ele não fica espantado. Ao contrário, ele entende que esse sinal que Moisés está demonstrando para ele, os seus magos, os seus profetas também fazem. E é o que acontece.
Os magos que estão diante do faraó e diante de Moisés também pegam o seu cajado e faz com que os seus cajados se tornem serpentes. Só para os irmãos entenderem o que Deus está falando. Oh, glória! Para quem sabe também querer constranger Moisés, que o Deus a qual ele está servindo, que quem sabe tem essa autoridade e esse poder, o Deus a qual ele serve também tem o poder. Mas algo diferente acontece aqui, irmãos. Algo diferente aconteceu naquele momento. A Bíblia diz que a serpente de Moisés começa a engolir a serpente dos magos de Faraó. Oh, glória! Pastor, eu não entendi. Ei, o inimigo pode até tentar querer imitar. O inimigo pode até tentar fazer de alguma forma que pareça que é Deus. Ele pode até tentar te induzir para querer te enganar. Ele pode até querer fazer uma situação para que você se desvie do propósito. Ele pode até moldar uma situação para que você seja levado pelos nossos olhos carnais. Mas olha o que Deus manda eu te dizer nessa noite. Ei, eu te chamei, eu te escolhi, e não vai ser qualquer coisa que vai te levar a te enganar. E se você crê nessa palavra, Deus está dizendo, não é qualquer ruído que vai te levar, não é qualquer coisa que estão mostrando aí no meio de uma sociedade paralela, no meio de pessoas do mundo, que parece que as pessoas que não servem ao Senhor têm muito mais coisas, têm muito mais paz, muito mais coisas do que eu e você, quem sabe. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas o Senhor está dizendo, não se deixe enganar. Aleluia, o que permanece é a presença de Deus, e o que Deus tem para mim, para você, vai permanecer até o final. Glória a Deus. Aleluia. Aí os sábios entendidos do rei disse assim, Senhor, ó rei, quem de nós poderá fazer tal revelação? Abre para nós o que você sonhou, e quem sabe assim nós conseguimos interpretar. Mas o rei não voltou atrás do propósito. O rei permanece. O rei quer saber. Aleluia. Só que a Bíblia diz que quando ninguém no reino conseguiu interpretar, houve uma fúria no coração do rei. O rei falou assim, se eu chamar alguém aqui e não conseguir revelar, eu vou começar a matar. A espada vai começar a descer. Oh, glória! O rei fica indignado, irmão, porque não tem ninguém no seu reino, no seu palácio, no meio do seu sábio, do seu entendido, que possa revelar tal sonho. Sabe o que acontece? Daniel se apresenta. Daniel se posiciona. É forte, irmãos. É uma palavra simples, mas tem um poder de uma revelação para a minha vida e a sua nessa noite, que Deus está dizendo aí, o que eu te entreguei permanece. O que eu confiei nas suas mãos permanece até o fim. Sabe o que aconteceu? Quando Daniel se posiciona, o Senhor fala com Daniel. Quando Daniel se posiciona, Deus abre o entendimento, a revelação a Daniel. O Daniel se apresenta diante do rei como um servo de Deus. E diz, ó rei, não vai matar ninguém não. E olha que tremendo. Deus leva o Daniel diante do rei, e o que Deus vai revelar para Daniel concernente ao sonho do rei vai trazer livramento até para quem queria matar Daniel, até quem era contra Daniel. É por isso que o Senhor está dizendo, ei, fica tranquilo, descansa o seu coração. O que eu confiei na sua história, o que eu tenho para fazer na sua vida, Alabacandarábia, vai trazer livramento, vai trazer entendimento.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, Daniel revela o sonho do rei. E falar do sonho do rei eu precisaria de um dia, de uma outra oportunidade só para falar do sonho. Mas hoje Deus falou comigo sobre a oração que Daniel faz, o agradecimento que Daniel faz diante do Senhor, por tamanho compromisso de Deus com o seu servo em meio à Babilônia. Aleluia. O rei fica espantado com a sabedoria de Daniel, com a interpretação que Deus deu para Daniel. Porque Daniel chegou e falou: ó rei, há um Deus a qual eu sirvo, que é o Todo-Poderoso, que revela o oculto, o profundo e o escondido, que dá sabedoria para quem Ele quer, porque Ele mesmo é a própria sabedoria. Olha o que nós lemos. Daniel revela o segredo do rei e agradece a Deus, dizendo: bendito seja o seu nome, Senhor, engrandecido seja o Senhor. E aqui eu abro a revelação que Deus falou no meu coração hoje. Primeiro, sejamos mais gratos ao Senhor pela posição que Ele tem nos colocado como servos. Agradeça a Deus mesmo que você não esteja entendendo o propósito de você estar no meio dessa provação, dessa dificuldade. Saiba que Deus tem propósito em todas as coisas, e a partir do momento que você entregou sua vida a Jesus, quem conduz a sua vida agora, quem tem a chave que abre a porta que você precisa que seja aberta, é Ele. Confia no Senhor em meio a situações adversas, porque olha olha a oração de Daniel, que vai nos revelar as características de um Deus todo-poderoso, divino. Ele conhece a ciência do entendimento. Ele conhece o profundo, o escondido de cada ser. Ele determina os tempos e as estações. Ele sabe a hora certa de se revelar. Ele sabe a hora certa de te levantar. Ele sabe a hora certa de te dar vitória. Ele sabe a hora certa de te usar. Ele sabe a hora certa que esse testemunho que você tem para contar, essa vitória que você vai ter, adquirida de Deus, a hora que você vai usar, a hora que você vai falar. Ele determina os tempos. Ele determina. Daniel está falando com o Senhor numa oração que vai trazer para nós uma revelação do seguinte entendimento: que nós passamos momentos difíceis, que nós passamos momentos de provações, mas se nós cremos no poder que há em Cristo, que há na palavra de Deus, o tempo oportuno Deus vai fazer, Deus vai operar o milagre, e aí você vai entender o porquê que você tem que passar pela Babilônia, o porquê há momentos espirituais que você tem que passar por lutas, provações. Aí você vai começar a entender porque foi necessário faltar para que eu e você tenha hoje, para que você venha testificar que o Deus que permitiu o deserto, que permitiu a Babilônia, é o Deus que levanta no meio da Babilônia, é o Deus que sara em meio à Babilônia, é o Deus que cura em meio à Babilônia, é o Deus que se revela em meio à Babilônia. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então recebe essa palavra, recebe essa palavra. Eu não vou estender muito, mas receba, porque o tempo é do Senhor. Ele revela o profundo e o escondido. Ele traz a existência. Ele opera. Ele é capaz. E é o que Ele está dizendo para nós nessa noite. Ei, pastor, olha o que Deus está falando para mim, falar para alguém aqui. Pastor, parece que eu não estou entendendo nada do que está acontecendo. Olha isso aqui, irmão. Ele muda as estações e os tempos. Pastor, eu estou passando tempos difíceis. Pastor, que tempo complicado no meu ministério. Que tempo complicado na minha vida espiritual.
Que tempo difícil de se entender. Pastor, eu não estou entendendo nada. Ele é o Deus que traz luz diante das trevas. Trevas que às vezes nós colocamos. Trevas que nós construímos. Alabacando rebidaramandaio, stelevasibidaio. Trevas que eu e você começa a maquinar no nosso pensamento, a trazer ao nosso entendimento coisas escuras, trevas que começa a fazer com que eu e você começa a não enxergar mais nada. E quando eu e você está no meio dessas trevas, nós começamos a parar de enxergar, primeiro, o que nós já temos. Então, se nós não conseguimos enxergar o que temos, nós não somos gratos pelo que temos. E se nós não somos gratos pelo que temos, dificilmente nós vamos crer no que está por vir. Porque quando Jesus faz a multiplicação dos pães, há uma multidão de pessoas. E quando ele recebe 5 pães e 2 peixes, a Bíblia diz que ele disse: Pai, graças eu te dou. Então ele está agradecendo o que ele tem. E o que Daniel está revelando a nós nessa oração é que o Senhor vai trazer a luz em meio às trevas. O Senhor vai mudar os tempos em meio às situações difíceis. O Senhor vai mudar estações que nós estamos... Isso está falando não só do físico, porque o Senhor estabeleceu tempos e estações físicas, climáticas, que já são estabelecidas entre inverno, outono, verão, primavera. Mas isso no mundo espiritual também existe. Há momentos e estações que nós vivemos na nossa vida espiritual. Tempos de esfriamento, estações difíceis, tempos difíceis. Mas o Daniel está dizendo, ele que muda as estações. É ele que muda. É ele que estabelece o reino. Os reis. Ele que revela o profundo e o escondido. Por quê, pastor? Porque às vezes, percebe isso aqui. Isso não é o que está revelando só o que está profundo num sonho do rei. Isso não está revelando só o que está oculto aos olhos de alguém que não quer demonstrar. Mas às vezes nós colocamos essa escuridão. Nós permitimos isso. E isso vai se aprofundando no nosso entendimento e no nosso coração. Revasebaio, Naramanduia Selwi. Mas olha o que Deus está dizendo. Através de uma oração, de alguém que entendeu o propósito. Porque Daniel se posicionou diante do rei, mas quem revelou o propósito, quem revelou o sonho do rei, foi Deus na vida de Daniel. Então o Senhor está dizendo, eu posso revelar o que está oculto à vida de alguém, através da vida de um profeta. Eu posso trazer à luz alguém que está no escuro, nas trevas, por uma palavra, por uma revelação, por um testemunho. Eu posso fazer, mas o que Deus tocou no meu coração hoje, nessa palavra, é nós. Tempos nossos, estações nossas, trevas nossas, escuridão nossas, que faz com que eu e você não compreenda o poder que há num Deus que nós servimos. E aí ele diz, Senhor, eu te agradeço. Ele começa agradecendo e termina agradecendo.
E o agradecimento que ele faz, ele diz assim, ó, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor me deu sabedoria e me deu força. Irmão, da onde veio? Não foi de Deus? Então Deus está dizendo, nós estamos numa escuridão às vezes, e a intenção do inimigo da nossa alma é fazer nos afastar da presença, é fazer nos afastar, nos enfraquecer, fazer com que você não seja grato pelo que temos. Então o que o Senhor falou para mim hoje, eu compartilho com os irmãos. Comece a entrar na sua oração agradecendo. Comece a entrar, e nós estamos falando da velha aliança. Porque se nós trazemos a pessoa de Cristo, que nos ensinou a orar verdadeiramente ao Pai, que abriu nosso entendimento, até mesmo para orar nós precisamos dele, ele está nos ensinando a ser grato. E Daniel está fazendo essa oração de gratidão na Babilônia. Daniel está fazendo essa oração de gratidão sendo escravo na Babilônia. Tarabacandaramandaio. Diante de um rei que colocou ele como escravo. Só que Daniel não se apresenta diante do rei como escravo. Daniel se apresenta diante do rei como um servo grato ao Deus. Oh glória! Como se ele estivesse dizendo ao seu rei, eu estou escravo aqui, mas quem cuida de mim não é você. Quem governa a minha vida é o Deus Todo-Poderoso. E ele fala assim, ó, e o Senhor respondeu o que nós pedimos, revelou o que estava oculto e deu livramento tanto para o nosso povo que está escravo aqui, quanto nossos inimigos que foi formado aqui. Oh glória! Olha a profundidade. Olha o que a gratidão vai fazer. Pastor, eu não estou vivendo os melhores tempos da minha vida. Pastor, o tempo que eu estou vivendo não é um tempo. Eu não sei nem que tempo que é, pastor. Mas o Senhor está dizendo, eu sou o Deus que muda as estações. Oh glória! Eu sou o Deus que, mesmo que você esteja nos piores dos tempos da sua história, eu me revelo. Eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo ontem, hoje e sou eternamente. O que é impossível? Fica aqui essa palavra, simples e objetiva, porque o que Deus está dizendo é, eu entrei, Daniel, porque você orou, e a oração que você fez foi uma oração de gratidão, e Deus vai revelar o sonho de Nabucodonosor, e Deus vai fazer com que Nabucodonosor glorifique o nome do Senhor Jesus. E nós conseguimos perceber que quando Daniel entra naquela sala, o rei Nabucodonosor vai entender uma coisa que eu quero entregar para a sua história hoje. Independente da situação que você esteja vivendo, você é diferente na presença de Deus. O que eu vou entregar aqui é que eu quero que você compreenda isso aqui. Você pode ser levado a qualquer
rei dessa face dessa terra, a qualquer principado, a qualquer autoridade, sendo ela boa, sendo ela ruim. Mas Deus está dizendo: você pode até chegar lá como escravo, você pode até chegar lá como uma pessoa que está passando o pior processo da sua história, mas o Deus que te levantou é o Deus que se apresenta na sua frente, é o Deus que vai à sua frente, é o Deus que está dizendo: Daniel, eu tô contigo. Daniel, ele está olhando para você e está dizendo assim: ó, esse cara não é um escravo, Alabacandarábia, esse rapaz é diferente. O rei entendeu que quem entrou na sala dele não é um simples escravo, é alguém diferente. Você e eu carregam um brilho diferente. Isso não é galardão nosso, não vem de nós, foi Deus. Sabe por que Daniel agradeceu o Senhor antes e depois? Porque Daniel entendeu uma coisa: se eu for lá com a presença, o rei vai me ver com outro olho. Porque a vontade do rei é matar as pessoas que não tem revelação. E Daniel foi para lá sem a revelação. Guarde o que eu estou dizendo aos irmãos aqui. Medite no texto. Daniel entra na presença do rei confiando no Deus da revelação. Ele não foi lá com a revelação, ele foi crendo na revelação. E ele senta diante do rei e fala assim: rei, eu vim aqui pelo seguinte: há um Deus a qual eu sirvo que revela o profundo, o escondido, o que está encoberto. Eu vim apresentar, e sabe o que Daniel estava dizendo? Eu vim apresentar para você, não eu. Eu não vim apresentar para você um homem que fez fila aqui porque você está atrás de magistrado, de sábio, de entendido, e você já viu que não funciona. Então eu vim me apresentar para você, rei, não como se eu sei, mas como um Deus que sabe tudo. E eu vou apresentar para você que ele sabe tanto que enquanto eu falo aqui, ele já revela o que você sonhou. Oh glória! Oh glória! Eu estou falando com você aqui, e como eu estou dando glória a ele, honra a ele, majestade a ele, adoração a ele, e mostrando que eu não posso, mas ele pode, que eu sou, como João Batista disse, não sou digno nem de atar a sandália dos seus pés. Enquanto eu diminuo aqui na sua presença, ele cresce. Oh glória! Enquanto eu diminuo aqui, enquanto eu me diminuo para você, para falar que não sou eu que faço, é ele que faz, eu já posso sentir a graça para te dizer: o que você sonhou foi isso, 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 e a revelação do sonho é isso, isso, isso. Oh glória! Halabandaio, remandaio. E o rei vai dizer: eu não contei isso para ninguém. Você é diferente, rapaz. E o Daniel está dizendo: opa, calma, não é eu, é ele, tudo é dele. E eu vou te dizer, rei, ele estabelece o tempo, ele muda o tempo, ele muda, ele tira, ele dá vida, ele tira a vida, ele abate, ele exalta. Sabe o que Daniel estava falando para Nabucodonosor? Você acha que você entrou pela porta da frente de Jerusalém, trouxe o povo cativo aqui porque você é forte? Ele é maior que você, rei. Oh glória! Na verdade você só está reinando porque ele permitiu que você reine. Mas ó, diante desse sonho, eu já posso te dizer: se você não vigiar, você vai cair, seu reinado vai cair. Além de tudo isso, irmão, ele não mudou a profecia. Só porque o rei agora deu crédito para ele, a mensagem de Deus não mudou. Porque eu vou encerrar dizendo uma coisa aqui muito verdadeira para os irmãos. Que para você que congrega, que para você que tem pastor, que para você que tem amigos que são profetas na sua história, você tem que entender uma coisa. E Deus está abrindo um caminho da revelação aqui, eu vou falar para os irmãos. Natan era amigo íntimo de Davi. Mas quando ele foi necessário ele ser profeta
para a vida de Davi, ele foi e exortou Davi. E o nome de Deus foi glorificado. Então não é porque outras pessoas, que até mesmo têm autoridade, possa olhar para você e para mim, Deus está dizendo, permaneça falando a verdade, doa o que doer. Se a revelação foi para um concerto, fale que foi para um concerto. Porque uma coisa nós aprendemos nessa história, que Deus, ele vela pela sua palavra. Pode cortar a cabeça do profeta, mas a profecia não é do profeta, é de Deus. E o Deus que mandou eu e você falar que a vitória vai chegar, que o tempo é de Deus, que a porta que vai abrir, fica tranquilo. Se você falou que Deus mandou, pode deitar no travesseiro tranquilo, porque o Deus que te levantou, ele vela pela sua palavra para cumprir. Que o Deus que falou na sua boca, ele vai falar, vai usar e vai confirmar o que ele tem falado. Amém, irmãos? Então, seja grato. E se acontecer de você profetizar algo que aconteceu, ao ponto de alguém falar, verdadeiramente você é homem e mulher de Deus, faça como Daniel fez. Atribui toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração ao Senhor, porque tudo que você é hoje e temos vem dele, e para ele são todas as coisas. Põe louvor aí. Então medita nisso, irmão. Começa a meditar nisso que eu estou te falando. Começa a fazer uma oração de gratidão. Começa a ser grato. Começa a ser grato. Começa a agradecer. Porque quando você começar a agradecer, você vai falar assim, Senhor, eu não tenho domínio dessa situação. Senhor, eu nem sei como fazer. Mas eu confio no Senhor. Eu nem sei como. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Ele está no domínio de tudo. Eu tenho um Deus. Medita nisso aí. Ele não vai te deixar. Essa luta me mata. Desespero me tomar. Sabe o que ele está dizendo? Você não invocou meu nome? Você não invocou minha presença? Confia agora. Confia. Fica na posição. Oh, glória. Irmãos, deixa ele se apresentar. Sabe por que às vezes você não vê o que Daniel está vendo? Porque nós colocamos hoje. E já tiramos. E na verdade Deus está dizendo aí, você não está vendo, mas confia. Deixa eu tomar a direção. Deixa eu trabalhar. Oh, glória. Porque isso não vai edificar só a sua fé. Mas quem tiver ao redor, sua família, sua parentela, as pessoas, seus amigos, vai olhar para mim, para você e vai falar, o Deus do pastor Laércio, o Deus do irmão tal, é o Deus que... Pessoas que às vezes são conhecedoras do que estamos vivendo.
fazem parte daquilo que estamos passando. Que até mesmo o seu pensamento fala: Senhor, tenha misericórdia, porque eu acho que dessa vez não vai conseguir mesmo. Só o Senhor pode fazer. Você tem fé para receber? Eu profetizo em nome de Jesus na sua história que essa alegria vai brotar em tempos difíceis. Essa alegria que vem do Senhor vai inundar o seu ser, vai fluir de dentro de ti. E você vai olhar e vai falar: as portas estão fechadas, mas eu sinto a alegria do Senhor. Eu sinto uma confiança que em breve o Senhor vai mudar esse tempo. Que no mesmo tempo eu consigo ver pela fé, eu consigo pelo olhar da fé confiar e entender que o meu Deus, o meu Senhor, vai preparar uma situação, vai mover uma situação. Receba, oh glória, receba. Eu vou permitir que isso deixe fluir, porque não está pelo muito falar, não está pelo muito eu profetizar, mas está em mim você se entregar a isso, eu e você confiar nisso, para que isso flua, não pelas minhas palavras aqui agora para profetizar na sua vida, mas que flua de dentro de você. Esse descansa no Senhor. Se posicione como alguém que continua com fé. Porque muitas coisas não está em Deus fazer, está em nós confiar em Deus fazer. Muitas coisas não está dependendo em Deus operar. Mas em qual posição que eu e você está diante dessa situação? Compreenda isso nessa noite. Quem sabe eu e você queria até mesmo ouvir outra situação. Eu não sei qual é o tempo e qual é a estação que você está vivendo. Mas eu sei de uma coisa. O Senhor é a sua força. O Senhor é a sabedoria que você precisa ter. Sabia disso? Irmão, isso vai fluir. Eu sinto de Deus que esse momento aconteça, que eu permita aqui, irmãos, fluir isso, que eu sei que Deus está falando com pessoas aí. Isso está acontecendo aqui, porque Deus está falando no nosso coração, porque Deus sabe o que você precisa, e eu preciso que isso flua aqui, que te encontre aí, que você pronuncie isso, que você tem um Deus todo-poderoso que revela o tempo, as estações, que toma a sua frente, que totalmente essa diversidade vai fazer fluir de dentro de você, de dentro de mim, de você, um propósito soberano que vai trazer algo novo, algo que permanece, algo que edifica, algo que transforma. Receba. Creia. Fala, eu creio, Senhor, eu creio. Eu não estou vendo, mas eu creio. Ainda que eu esteja chorando, ainda que esses espinhos dessa caminhada, dessa trajetória tenham me ferido, eu vou continuar glorificando.
eu vou continuar adorando, rendendo a Ti toda a adoração, todo o meu louvor. Eu não vou me prostrar a Baal, eu não vou me prostrar a outros deuses. E se for para mim voltar, que eu volte ao primeiro amor. Que se for para mim voltar, que eu volte aos meus pensamentos, aonde eu errei e o que eu devo fazer para ser melhor. Que eu não volte como um sinal de desistência. Oh, glória. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem. Ele está conosco. Pastor, mas parece que eu não vejo Deus mais. Pastor, parece que está tudo escuro. Ei, às vezes sabe por que está assim? Porque na verdade Ele tirou o controle que estava na sua mão e pegou na mão dele. Eu creio. Oh, glória. Para que o propósito dele flua. Aleluia. Meu Deus. Pode adorar. Senhor, eu estou na minha casa aqui, pastor. Eu estou. Adore. Dá lugar. Deixa ele fluir, deixa ele trabalhar, deixa ele mover. Nós não pedimos a resposta. Nós não pedimos a ele. Fala comigo, Senhor. O tempo é dele, o momento é dele, a hora é dele. O inimigo vai querer fazer com que você olhe as coisas que você precisa e não tem agora. Mas o Senhor está dizendo, olhe pelos que você tem, que vai fazer essa base para você continuar prosseguindo. É a base que você precisa ter para conquistar o que está por vir. É isso que Deus está dizendo. Oh, glória. Aleluia. Deixa fluir. Se permita fluir. Se permita dizer, Senhor, por mim eu tinha parado, mas eu vou continuar, porque eu creio no Senhor, porque eu creio que está por vir é maior do que eu estou pedindo, do que eu estou pensando. O que está por vir, o que está por vir é muito mais do que eu tenho pedido, do que eu tenho pensado. O que está por vir vai fluir, vai alcançar, vai gerar, vai movimentar, vai fazer acontecer coisas. Vai fazer com que eu amadureça, vai fazer com que eu persevere mais. Sabe o que o Senhor está dizendo aí? Você é no meio dessa situação ainda, você é a luz do mundo, você é sal da terra, por aquilo que Ele estabeleceu, por aquilo que Ele confiou, não pelo momento que você está vendo, pelo aquilo que Ele gerou dentro de você, pelo aquilo que Ele moldou dentro de você, pelo que o que Ele colocou para fluir de dentro de você, não pela situação que você está vivendo, porque a situação não forma o seu caráter, é só o momento, mas o que gera de dentro de você é o que vai transformar o seu caráter. Aleluia. Então receba essa palavra. Amém. Amém, irmãos? Se eu passar daqui, já não é o Senhor. Mas foi necessário permitir isso acontecer. Permitir esse momento fluir. Para que você compreenda e entenda que Ele é o Deus que muda história. E eu encerro dizendo, Ele virou o cativeiro de Jó, enquanto ele orava pelos seus amigos. Enquanto nós oramos, o Senhor transforma. Enquanto nós oramos, Deus muda os cativeiros. Quando nós oramos, Deus revela o profundo e escondido. Quando nós oramos, o Senhor revela o propósito. Obrigada. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para todo sempre. Amém. Estenda as suas mãos, encurve a sua cabeça. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, não esteja somente hoje, mas para todo sempre. Todos digam amém. Receba, irmão. E você vai deixando os pedidos de oração aí. O que você